Hoje nós vamos conversar com a equipe da Estação Business School que vai nos representar no desafio global sobre a crise da água limpa, o desafio da RUT International Business School. A Estação Business School é a única escola da América Latina que estará participando desse desafio. O desafio vai propor soluções para a crise da água limpa, a crise mundial da água limpa. Quem vencer, a ideia vencedora, terá um prêmio de $1 milhão para colocar a ideia em prática. Quem vai entregar esse prêmio é o ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Bill Clinton. Então, vamos apresentar a equipe da Estação Business School. A equipe da estação é composta por Bruno Piccoli. Bruno Piccoli possui especialização em marketing pela Estação Business School e desde 2008 é diretor de recursos humanos e desenvolvimento da aviação Piraquara. Cleuton Carrijo é professor nas áreas de marketing, estratégia e sustentabilidade da Estação Business School. Além de experiências internacionais, realiza palestras e consultorias e é co-presidente e fundador da Sustentável, a primeira empresa de construção Green Building de Curitiba. Jerônimo Mendes. Jerônimo é mestre em organizações e desenvolvimento local, professor nas áreas de estratégia, empreendedorismo, execução e tomada de decisão da Estação Business School. Possui diversos livros publicados nas áreas de empreendedorismo, sustentabilidade e comportamental. Tem mais de 30 anos de experiência em consultoria para empresas de médio e grande porte. Marilda Lili Corberini. Marilda possui doutorado em serviço social com foco em empreendedorismo social, é professora e consultora da Estação Business School, renomada nas áreas de gestão de pessoas, liderança e gestão de equipes. E Maria Cristina Borba Braga é coordenadora do Laboratório de Engenharia Ambiental Professor Francisco Bozari Neto, do setor de tecnologia no Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade Federal do Paraná. Olá, bem-vindos ao programa, parabéns por serem os únicos da América Latina neste desafio. Vamos começar então essa conversa. Eu gostaria de saber qual é a expectativa de vocês para essa viagem, para participar desse desafio, o que vocês esperam do desafio? O maior desafio nosso, né, estando lá, é conseguir trazer alguma coisa de concreto, né, é conseguir estar com outras pessoas que estão interessadas nesse assunto, você ter um desafio patrocinado por uma pessoa renomada, uma questão global, e a gente saindo daqui, representando o Brasil, estando lá e no meio de todo aquele aprendizado, toda aquela, digamos assim, efervescendo, né, aquilo lá, conseguir trazer alguma coisa de concreto, uma ideia, mesmo que a gente não seja vencedor, mas a minha ideia é voltar de lá com alguma coisa para adicionar aqui, né. Eu acredito que nós temos um objetivo coletivo, né, que justamente o Bruno soube colocar bem. E é claro que a gente também traz algumas expectativas individuais, né? A minha, eu sempre trabalhei dentro de uma expectativa do empreendedorismo social, né, da área de responsabilidade social, e me preocupa muito a questão do assunto, do tema água. E acho que é importante que nós estejamos lá juntos, sim, participando, trazendo o que nós estamos fazendo, né, e também as nossas preocupações com a carência, né, e como nós podemos, numa rede social global, estar juntos no coletivo, fazendo com que respostas venham emergentemente e entregues à sociedade. Então, eu atendo também uma reivindicação pessoal minha dentro dessa rede social. Eu acredito que, de minha parte, é uma honra estar participando desse evento. Você ser convidado numa equipe entre tantas pessoas aí que poderiam estar presentes, eu acho que só isso realmente já engrandece qualquer um de nós aqui. Em segundo lugar, é que existe uma expectativa coletiva de que a gente possa, naturalmente, não apenas participar do evento, mas agregar valor não somente ao evento, como também à Estação Business School. Isso é importante, nós, afinal de contas, nós somos a única entidade, a única instituição da América Latina. Isso, por si só, já seria realmente de grande valia. E a terceira questão é, se é um desafio emergencial, se nós temos também participação, ou coparticipação, corresponsabilidade nessa questão da água, eu acho que aqui, pela maturidade do grupo, pelo conhecimento do grupo, nós vamos realmente conseguir agregar valor e trazer de lá, tenho certeza disso, a melhor experiência possível. Naturalmente, a minha expectativa, como do grupo, ela também é alta e nós esperamos representar muito bem a estação à altura da excelência da Estação Business School e também do Brasil, levando a criatividade do brasileiro, o pensamento estratégico. Temos aqui autoridades, doutores, PhDs compondo na equipe, empresários,
e vamos criar uma resultante que seja sinérgica em relação a esse tema. Agora, uma expectativa maior que eu tenho em relação a esse tema, especialmente por ser uma iniciativa, um evento patrocinado não só pela Houghton International Business School, do Hitendra Patel, que hoje é um ícone, uma referência em termos de inovação empresarial, mas também a Fundação Bill Clinton, é que lá nós pudéssemos, com verdade, com transparência, de maneira cristalina, encarar de frente o real problema. O real problema que foi chamado esse ano com o tema da escassez de água limpa. Mas me parece que isso trata-se apenas, conversava com o professor Judas ali, em off, me parece que apenas isso se trata de uma cortina de fumaça para o real problema. E a real pergunta que nós deveríamos fazer é: como estamos desenvolvendo a humanidade? Será que é de maneira sustentável, sim ou não? E a segunda pergunta é: o que fazer para nós gerenciarmos de maneira que o próprio recurso natural, água, ele tenha condições de naturalmente se recompor e se recuperar? Haja visto o que temos feito aí com a depredação, o uso, a utilização em escala de reservas como o aquífero o Guarani, tá certo? Então, talvez essa fosse uma pergunta de como nós estamos conduzindo esse desenvolvimento da humanidade, com que avidez de utilização desses recursos naturais. Um desafio sempre é complicado, né? A gente não sabe o que vem depois. Mas é interessante. Eu nunca, na minha experiência profissional, nunca participei de nada parecido com isso. Na Federal a gente diz que todo ano é uma série de desafios que a gente tem de superar, porque conseguir dinheiro para financiar projeto é um desafio imenso, né? Mas esse é completamente fora daquilo tudo que eu estou acostumada. Então, não sei o que pode vir. Vamos entrar no barco para ver se vamos ter que tirar água com canequinha, né? Ou se não vai precisar tirar água. Vamos ver como é que são os nossos como é que chama? Competidores, é isso? Competidores. Porque, pelo jeito, o pessoal é fera, né? Bacana. E vocês também, né? Estão participando, são tanto quanto eles. Vocês são os únicos da América Latina que estarão participando desse desafio. Como é representar tanta gente, ter essa responsabilidade? Quando a Larissa comentou comigo que o nosso grupo, que eu era a última ingressante no grupo, né? Peguei o avião com escada de cordinha, né? E que nós éramos os únicos representando o Brasil ou América do Sul, alguma coisa da América Latina. Se fosse só representando o Brasil, já seria uma responsabilidade imensa, né? Agora, sendo os únicos latino-americanos, eu acho que a responsabilidade é maior ainda, né? E não dá para se fazer de pequenininho lá, né? Eu penso sempre o seguinte, que se nós fomos convidados é sinal de que alguém confiou em nós. Se confiou em nós porque de alguma forma nós, em algum momento, ventilamos essa possibilidade. Então, particularmente, eu confio em cada uma dessas pessoas que estão aqui. E confio muito mais ainda na nossa criatividade e no nosso empenho. O brasileiro sempre está meio à mercê desses acontecimentos internacionais. E agora não, nós estamos sendo inseridos cada vez mais nesse tipo de evento. E acho que é uma grande oportunidade a gente mostrar realmente que no Brasil não é só samba, não é só futebol, é tecnologia, é estudo também, de uma maneira geral. Na realidade, eu acredito que a gente não esteja representando sozinhos a questão de um país, não é, ou de um continente, mas acredito que a gente vai e vamos estar já começando a entrar em contato com muitas instituições paranaenses e brasileiras, para que a gente também possa contar um pouco do que fazemos dessa preocupação com a água. O Brasil, apesar de ser um dos países celeiros a nível de água doce, também tem que estar à frente dessa preocupação. Então, a responsabilidade, me parece, é de levar não só a contribuição do que já vem se fazendo, mas também de aprender. Então, eu acredito que nós vamos poder fazer isso e da melhor forma possível, não só representando uma instituição de ponta, como é a Business Estação, mas também levando já a colaboração de outros técnicos, especialistas da área, que estão junto conosco, nos ouvindo e trabalhando conosco essa possibilidade dessa troca junto com os outros participantes. A minha opinião, ela segue a ideia dos meus companheiros aqui. Eu acho que o grande barato da gente ir lá e ser os únicos da América Latina e também do Brasil é poder mostrar a nossa força,
né? Poder mostrar, assim como o professor Jerônimo disse, que o Brasil não é só samba, não é tudo mais, é a gente ter essa oportunidade de a gente mostrar isso lá, sabe? A gente poder mostrar que tem gente que entende aqui, que, como a professora Marilda, os vários projetos, as várias iniciativas que tem no nosso país aqui e que a gente vai poder utilizar como base para nos ajudar lá. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com a equipe da Estação Business School que vai participar do desafio internacional da RUT, o desafio sobre água limpa. Mas você que está nos assistindo, não saia daí, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons, inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta com a equipe da Estação Business School que vai nos representar no desafio global da RUT Business School. Vocês estão se preparando para essa viagem? Eu queria saber como está a preparação de vocês, se vocês estão estudando muito, estão estudando a questão da água, como é essa preparação? Eu acho que a preparação é o primeiro grande desafio do desafio, né? A gente começou a se reunir, começou a conversar, e nós percebemos como esse tema é amplo, né? Então, artigos, são livros, filmes, então tudo isso é uma coisa que a gente está assim, diariamente procurando, trocando para tentar adquirir esse conhecimento, esse know-how, porque a gente vai estar competindo com pessoas extremamente qualificadas, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, adquirir esse conhecimento mesmo. Na realidade, assim, nós vamos ter uma base, um documento base também, que vai nos auxiliar a fazer um aprofundamento maior dentro da área, né? Mais pesquisas. Mas acredito que não vai bastar também só a gente levar o conhecimento, porque somos de áreas bem diversas, não é? O ecletismo é bem forte dentro do conhecimento da gente, mas acho que a gente vai se assegurar de levar o melhor das pesquisas que a gente vai procurar buscar, e com certeza esses estudos, esses encontros também vai fortalecer muito mais os depoimentos, as práticas que vão ocorrer a partir do momento em que vamos estar lá para relatar, né? Eu acho que, apesar de tudo, apesar do nível das escolas que estão participando do desafio, penso eu que uma ideia original é que vai ser realmente o grande mote do desafio da RUT. Então é nisso que eu acredito. Por isso que nós estamos lendo bastante, estamos trocando diariamente endereços na web, livros, estamos buscando conhecimento para chegar lá realmente e fazer valer a nossa participação. Para mim, o desafio, em relação a este desafio, é o empreendedorismo associado à qualidade da água, porque eu trabalho com qualidade de água. Né? Mas eu trabalho com a qualidade da água, não a água que passa pela estação, que sai da estação de tratamento. Eu trabalho com aquela água que chega para ser tratada, né? Então, para mim, sempre é muito difícil ver como a qualidade da água, especialmente aqui em Curitiba, está comprometida.
né? Todos os rios aqui em Curitiba estão com a água muito comprometida no Brasil, invariavelmente no mundo da mesma forma, né? Dependendo dos níveis de poluição, do nível de desenvolvimento em que o determinado país se encontre. Então, para mim, o desafio maior é saber aquilo, como colocar aquilo com o que eu trabalho, que é o meu dia a dia de trabalho, com o outro lado, que é associar o conhecimento básico, né, de qualidade de água a uma ideia que venha a surgir para dizer, não, isso daqui é o que a gente pode fazer em termos de proposta para produzir água limpa. Professora Maria Cristina, aproveitando a sua colocação, hoje, na sua opinião, qual seria o maior problema ligado à água? Seria a falta de acesso por grande parte da população mundial? Seria a poluição? Seria a falta de saneamento básico? Quais são hoje os principais ou seria o principal problema relacionado à água? Se nós formos avaliar vamos pensar em termos de continente, né? Se nós formos considerar América do Sul, o Brasil desconsiderando os outros países, nós somos aqueles que temos ou reservamos a maior quantidade de água doce do planeta. Só que essa quantidade toda, na sua grande maioria, está comprometida. Muitas vezes a poluição não aparece tão intensamente porque o volume de água é muito grande, mas se for avaliar o sedimento que está com problema. Então isso indica muito que a qualidade da água está muito ruim. Então nós temos quantidade, raramente temos qualidade no Brasil. E se nós formos, aqui nós temos problema de esgoto, problema de lixo na água, não precisa ir muito longe, eu costumo colocar para os meus alunos de engenharia. A gente não precisa ir longe, o Rio Belém é nosso aluno, nosso vizinho. Ele passa pertinho do Centro Politécnico. Se nós tivermos paciência de olhar para ele todo dia tem alguma coisa diferente lá dentro. É a geladeira, é o fogão, é o colchão, é o pneu, eu brigo com os meus alunos, é o capacete, a bota, o que for, você encontra lá dentro. Então é um problema muito sério para nós, Brasil, a parte de saneamento, esgoto, lixo, o descuido, mas uma drenagem, com a água, que é fundamentalmente para abastecimento, não considerando o Rio Belém, que não é para abastecimento. Nos Estados Unidos e na Europa, o problema da contaminação está associado já à contaminação química. Foram despejos desde o começo dos anos, começo do século, na Inglaterra, por exemplo, que é o berço da Revolução Industrial. Tem problemas sérios. Esgoto faz mais de 100 anos que eles não lançam na água. Nos Estados Unidos da mesma forma, mas eles têm contaminação de água da mesma forma. E na África, populações, tribos inteiras chegam a andar mais de 10 quilômetros procurando água para beber e não encontram o dia inteiro. Então depende muito de o que nós estejamos, para onde nós estejamos olhando. Se nós ficarmos focalizados no Brasil, é problema de saneamento. Professor Jerônimo, o senhor acredita que uma solução para esses problemas seria através da educação da população? Talvez pelo fato de nós termos ainda o maior reservatório de água doce do mundo, isso de certa forma faz com que a gente relaxe até certo ponto. Então essa questão da educação, o empreendedorismo social, como a Marila falou anteriormente, ele tem que passar necessariamente pelas crianças lá no ensino básico, no ensino fundamental. Sem isso, dificilmente a gente vai conseguir reverter uma consciência. Eu acredito que quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Como é difícil a gente disciplinar um filho, a gente educar, a gente fazer com que essa consciência seja despertada desde pequeno. Por quê? Porque até então, desde pequeno, isso é cultural, vem lá dos nossos avós, a gente sempre teve isso até certo ponto em abundância. Então não despertamos. Talvez a falta um dia faça com que a gente mude um pouquinho de ideia, como nós estamos fazendo já a partir de uma determinada idade. Você começa a ter mais consciência e começa a pensar o seguinte, se eu não estiver aqui, possivelmente lá na frente, meus netos, meus tataranetos não terão. Então aí a educação básica, elementar, é que vai fazer essa diferença. E é nisso que eu acredito. Endosso essa questão dessa preocupação e acredito assim, que se, isso, os livros contam isso muito bem, 98% da nossa água no planeta é salgada. 2%, desses 2%, 1% ainda está nas geleiras, ainda, não sei por quanto tempo. Então, desse 1% que sobra para o mundo inteiro, nós temos aproximadamente 2 milhões de excrementos, 2 milhões de toneladas de excrementos que são jogadas ainda no Brasil, nos nossos rios. Então, acho que é uma preocupação, não é uma vantagem contar que temos água doce. Muito bem colocada pela professora, pelo professor Jerônimo também, não é uma vantagem, é uma preocupação,
principalmente pela questão também de que há um certo capitalismo de compra de água. Nós não sabemos, nós temos que nos preocupar com isso também. Não é só para onde a água está indo no sentido da poluição, mas é no sentido da desigualdade social no mundo. Nós vamos ter que estar preocupados com essa questão da venda da água, que cada vez mais está sendo feita, quer dizer, determinadas pessoas vão poder pagar e viver, e determinadas pessoas estão fadadas a não ter. E, finalmente, essa questão dessa capitalização da água. Então, eu acho que é uma preocupação que nós temos que levar também para o encontro, né? Não é só as soluções da água limpa e da água pura, mas do acesso a ela, pelo menos eu acredito assim. E o acesso a ela vai ter que ser investido nessa questão desse empreendedorismo, desse ecoempreendedorismo, né? Junto às crianças, junto aos jovens, para a gente poder, de certa forma, afileirar, trazer os jovens junto com a gente com essa preocupação. Nós estamos conversando hoje com a equipe da Estação Business School, que participará do Desafio Global da Água Limpa na Hult Business School nos Estados Unidos. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, voltamos já já. Estação Business School, uma experiência de vida. Estamos de volta com a equipe da Estação Business School, que participará do desafio da Hult, o desafio sobre a crise global da água limpa. Professor Cleuton, como é possível fazer um uso sustentável da água? São 3 grandes áreas de utilização da água: a rural, a industrial e a das cidades, dos grandes centros. E nós temos visto algumas soluções para a área rural que são simples e criativas. Uma delas é, por exemplo, a utilização da água em gel. É uma evolução da técnica do gotejamento, que é uma técnica israelense que hoje é aplicada nas áreas rurais, e é possível ser disseminado. Também a otimização das estações de tratamento de efluentes das ETS, das indústrias. Nós temos uma grande empresa no Paraná, a Frimeza. Nós fomos lá, aplicamos um MBA, e eles recentemente desenvolveram um projeto com financiamento integral do FINEP, R$660 mil, justamente para poder implementar esse projeto de utilização da água que passa por todo o processo produtivo de beneficiamento do frango. E me espantou saber que é a primeira empresa do setor no Brasil a utilizar essa tecnologia, que é bastante acessível. No sul do país hoje você tem algumas iniciativas para que no campo, na área rural, já seja possível o reaproveitamento dessa água, a separação da compostagem, a geração de gás a partir dessa biomassa, revertendo para a própria necessidade, para a própria demanda de energia elétrica dos galpões, das instalações. Então, nesse no primeiro momento, na área rural. Nas indústrias, nós temos algumas boas práticas, como o do Boticário, que investiu pesadamente para atualizar toda a sua infraestrutura, e isso está disponibilizado no portal do Grupo Boticário, ali com uma animação em flash para as empresas que quiserem conhecer e fazer uma visita, para também duplicarem e espelharem essa boa prática, como exemplo de que é possível as indústrias otimizarem nos seus processos produtivos a utilização da água. E também nas cidades nós sabemos que hoje já há tecnologias para fazer a filtragem, o reaproveitamento de águas cinzas dos lavatórios, dos chuveiros, e reaproveitar isso na jardinagem, na própria instalação dos lavatórios, e também as águas negras, né? Não podemos esquecer que toda a matéria orgânica que nós produzimos, emitimos, seres humanos e animais, é passível também de ser contemplada com um processo de filtragem, de reciclagem e de reutilização. O que nós precisamos hoje, Paula,
unir a boa vontade política com empresários de peso, temos alguns aqui, que abracem essa causa. E nós possamos formar uma grande massa crítica na sociedade em prol do desenvolvimento sustentável, em prol dessa causa do gerenciamento do recurso água, no nosso caso da água limpa. Gostaria de perguntar a vocês como vocês imaginam que este desafio vai acrescentar, o que ele acrescentará à carreira de vocês, à experiência de vida de vocês? Eu acho que o desafio ele vai acrescentar, além, claro, de todo esse brainstorm, de toda essa ideia, eu acho que é a questão da experiência. A questão da gente estar lá compartilhando, criando e compartilhando conhecimento sobre um assunto tão delicado e tão importante para o planeta. Então eu acho que essa grande experiência que a gente vai ter lá vai ser o maior diferencial que vai trazer, não só para agora, mas para o futuro até do nosso currículo, né? Porque é um tema que vai continuar presente cada vez mais na nossa vida, né? Eu vejo essa questão muito importante, não é mais uma questão só de saneamento ou de sustentabilidade em si, ela é uma questão também geopolítica. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter a antítese da relação por causa da água, nós vamos ter guerras, nós vamos ter que nos cuidar. Se existe guerra hoje em dia por petróleo, imagine por água, né? Já está começando, nós já temos esse problema, né? Então, eu sinto que o evento vai me trazer um questionamento maior ainda do que eu estou tendo agora, porque agora ele é bem localizado, vamos trabalhar em cima da água pura, né? Como diz o professor Cleuton, não é só isso, tem mais coisa por detrás da cortina. Né? Mas também como que nós podemos trabalhar, eu acho que vai me trazer uma experiência de rede global, de ver como é que meus colegas, outros especialistas, outros professores, a carreira principalmente das universidades, que esse é um papel, a Business Estação sai na frente aqui com essa questão, é um papel das universidades também de preparar a gente para trabalhar em outras frentes. Né? Quando a gente visita os Estados Unidos, você vê que o consumo lá, de uma certa maneira, ele é tão desenfreado, e a gente fica pensando aqui, será que realmente essa consciência existe? Nós, com todo o nosso arsenal de água doce aqui, a gente realmente não faz nada em relação a isso. São poucas as iniciativas que você vê num ou outro segmento da indústria, do próprio comércio, de serviços. Agora, nos Estados Unidos, a possibilidade que você tem para poder fazer qualquer tipo de economia ou de ação responsável com relação à água é muito grande. Nós vamos voltar os nossos esforços, e é isso que eu imagino, é isso que eu penso, acho que o grupo vai acabar convergindo para isso, é de que uma solução, por mais simples que ela seja, mas se ela economiza água de alguma forma, ou se ela melhora o processo, ou se ela no mínimo desperta a consciência, que é o que nós precisamos fazer de imediato, nós não queremos ter a pretensão, como diz John Gray, um filósofo lá de Oxford, né, do Cachorros de Palha, de querer salvar o mundo, mas nós podemos começar fazendo uma pequena parte disso. Como representante do Brasil, como a única instituição presente, eu sinceramente, além de eu acreditar no grupo, eu acredito que nós temos condições de, a partir de uma pequena ideia, e eu confio muito na nossa criatividade, de fazer algo que pode dar um grande impacto mais adiante. Eu não estou dizendo aqui de 5, 10 anos, nós temos que contar com 20, 30, 40 anos. Eu penso sempre dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. Não podemos ser tão egoístas assim de imaginar que é para nós, né? O mundo vai muito, muito além. Que ótimo, o nosso tempo infelizmente é curto, eu queria parabenizar a todos, vocês certamente são pessoas especiais, professora Maria Cristina, professor Jerônimo, professora Marilda, Bruno e professor Cleuton, parabéns e boa sorte, a estação vai estar aqui torcendo por vocês. E vocês que estão nos assistindo, infelizmente o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Na semana que vem voltamos com outra entrevista imperdível. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão a nos fazer, mande um e-mail. Nosso e-mail é gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.